Tipos de fração. O N aqui em cima significa numerador e o D a inicial de denominador. Aqui eu tenho uma fração 1/3, ou seja, ele está dizendo para você divida em 3, 1, 2, 3, a figura, e pinte apenas uma. Aqui ele está dizendo para você, ó, divida em 5 quadradinhos e pinte 3. 1, 2, 3. Divida em 6 quadradinhos e pinte 4. 1, 2, 3, 4. Essas frações aqui, essas três frações que eu fiz, note que a parte de cima é sempre menor que a de baixo. Parte de cima menor que a de baixo. Parte de cima menor que a de baixo. Então eu posso dizer que o numerador ele é sempre menor que o denominador. E isso é uma característica de uma fração que eu posso ser dita como própria. Toda fração que é própria ela tem essa característica do numerador ser menor que o denominador. Essas frações que estão aqui embaixo, ele está dizendo para você, ó, divide em 2 e pinte 3. Divide em duas partes da figura e vou pintar 3. Ó, 1, 2, 3. Dividir em 3 partes da figura e pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dividir em 3 e pintar 8. Dividir em 3, agora vou pintar 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas três frações que eu acabei de fazer, quando eu olho aqui para as três, eu noto que o numerador é sempre maior que o denominador. Maior que o de baixo. O de cima é maior que o de baixo. Ou seja, o numerador ele é maior que o denominador. E isso é uma característica de uma fração que não é própria. Se ela não é própria, então ela é imprópria. Essa inicial aqui, in, significa não. Ela nega, não própria. Certo? Na próxima lá de baixo, eu tenho dividir em 2 e pintar 6. Dividir em 2, agora eu vou pintar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, pintei todos. Dividir em 4 e pintar 2. Dividir em 2 e pintar 4, ao contrário. Pintar 4. 1, 2, 3, 4. Nesses dois tipos de fração, note que eu sempre posso dividir o numerador pelo denominador. Então, se eu posso dividir o numerador pelo denominador, eu vou chamar essa fração de aparente. Aparente significa dizer parecer. Ou seja, ela parece uma fração, mas na verdade, quando você divide aqui 4 por 2, dá um número natural. Ó, parece uma fração. 6 dividido por 2 é 3. Na aparente você consegue dividir. E note que eu pinto todos os quadrados. É importante notar que essa fração imprópria ela pode ser transformada em número misto. Olha como eu posso escrever essa fração. Além de escrever 3 sobre 2, que é a fração imprópria, eu posso transformá-la em uma fração mista, ou seja, número misto. Aqui eu tenho uma figura inteira, então é 1. Mais, aqui a figura pintou 1 e dividiu em 2. Então isso aqui pode ser escrito dessa forma, ó. 1 inteiro sobre 1 meio. Então essa forma é essa forma aqui. É o que a gente chama de número misto. Número misto quer dizer número misturado. Você está misturando um número natural com uma fração. Esse aqui, ó, representa uma figura inteira, porque eu pintei todo, então 1. Aí mais, pintei 2, de quantas divisões? De 3. Pode ser representado pelo número misto 1 sobre 2/3. Eu só estou tirando o sinal de mais. Nessa daqui eu tenho uma figura inteira, 1, mais outra figura inteira, mais. Esse aqui eu tenho 2 pintadinho e divisão de 3. Puxar para cá. Nós eu tenho 1 mais 1, 2, mais, repete os 2/3. Agora eu vou tirar o sinal de mais. Então, tirando o sinal de mais, vai ficar 2 sobre 2 inteiros e 2/3. Então, essa aqui seria a forma mista de representar. Esse aqui, que são as frações aparentes, ela ficaria uma figura inteira, porque eu pintei toda, mais uma figura inteira, mais uma figura inteira. 1 mais 1 mais 1,
3 figuras, que é o resultado que deu aqui. Aqui eu tenho uma figura mais uma figura inteira. 1 mais 1, 2.